Um estudo inédito revela uma ligação genética entre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade com a dor crônica. A partir de dados genéticos de 766 indivíduos, os pesquisadores identificaram uma ampla sobreposição genética entre o TDAH e a dor crônica. Os resultados sugerem que as duas condições compartilham mecanismos biológicos relacionados ao neurodesenvolvimento. Pois é, para entender melhor os resultados da pesquisa, eu conversei com o coordenador do Laboratório de Genômica Fisiológica da Saúde Mental do Departamento de Fisiologia e Biofísica do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, Diego Rovares. Primeira coisa que a gente olhou nesse estudo foi a sobreposição genética entre essas condições. Então, TDAH, dor crônica em várias partes do corpo e enxaqueca. E como é que a gente faz isso? Acessando dados de varredura no genoma, que basicamente são grandes estudos genéticos que olham como a variabilidade do nosso DNA influencia em determinadas condições de saúde. Então, quando a gente tem um estudo desse tipo para TDAH, para enxaqueca, para dor crônica, a gente pode cruzar essas variabilidades. E aí, a partir desse cruzamento, a gente consegue entender o que é comum e aquilo que é específico de cada condição. Então, quando a gente fez isso, a gente observou uma sobreposição muito grande, significativa tanto para enxaqueca quanto para dor crônica, mas a relação entre dor crônica e TDAH foi 3 vezes maior quando comparado à relação entre TDAH e enxaqueca. E aí, a partir disso, a gente pensou em, ok, como que a gente entende o que contribui mais para essa grande correlação genética, né, que é o termo que a gente usa. Então, a gente dividiu o genoma humano em vários pedacinhos. E aí a gente foi olhar para as correlações entre esses pedacinhos, mais precisamente 2.500 pedaços. E a partir disso, a gente pensou 13 pedaços que contribuem mais, 12 exclusivamente para a relação entre TDAH e dor crônica. E aí, quando a gente deu um zoom nesses pedaços para identificar, ok, quais são os genes e as vias biológicas que são importantes para essa conexão, aí a gente viu que tem muitos genes envolvidos no desenvolvimento do sistema nervoso, né? Então, o que a gente... uma das grandes conclusões, né, que a gente acabou tirando desse estudo, que a própria dor crônica tem um componente do neurodesenvolvimento que é bastante importante. Então, até a gente discute no trabalho se ela não deveria ser considerada também como uma condição de saúde mental com um componente do neurodesenvolvimento bem importante. E aí, numa segunda etapa dentro desse mesmo estudo, a gente olhou para uma amostra de brasileiros com e sem TDAH, e a gente estimou um score genético para dor nesses indivíduos. Então, a partir dos estudos de referência, a gente consegue calcular em cada indivíduo um score que reflete a variabilidade genética agregada que confere risco para dor. E quando a gente fez comparações com essa variável, a gente viu que à medida que esse score aumenta, ou seja, nos indivíduos que têm um score genético para dor alto, tem mais sintomas de TDAH, ou seja, a gravidade da condição é mais severa, e também aumenta a frequência de comorbidades importantes, como transtorno bipolar, transtorno por uso de substâncias. E um outro ponto que fechou, né, esse estudo, que também é muito importante, quando a gente olha para os indivíduos que não têm TDAH, à medida que esse score aumenta, ou seja, naqueles indivíduos que têm um score mais alto para dor, o cérebro desses indivíduos vai ficando mais parecido com o cérebro de TDAH. Então, a partir de dados, né, de ressonância magnética, o que reforça ainda mais a grande conexão entre essas condições. Qual é o impacto que isso tem no tratamento dessa, ou pode ter, né, para o tratamento dessa dor crônica? Isso é um ponto bem importante e a gente discute isso no artigo e até para dar um direcionamento para o campo, né, em termos de próximos passos. Existem alguns relatos de caso na literatura médica mostrando que a gente encontrou pelo menos 2, tá? Então, nesses relatos de caso, pacientes adultos com dor crônica por muito tempo que descobriram tardiamente o diagnóstico, né, tiveram tardiamente o diagnóstico de TDAH, e quando eles começaram a tratar o TDAH
com a medicação utilizada, né, para tratar o TDAH, os sintomas de dor desapareceram e isso permaneceu por um bom tempo. Então fica uma pergunta no ar para os próximos passos, né? Será que os tratamentos já aprovados para o TDAH podem ter um impacto positivo no tratamento da dor ou vice-versa? Mas isso a gente precisa investigar em outros estudos. Então acho que a primeira grande etapa aqui foi mapear de forma bastante completa essa relação. Agora a gente tem um novo direcionamento para o campo. E quais são os próximos passos da pesquisa? Essa pesquisa está inserida dentro da rede de pesquisa TDAH Brasil, né, que é um grupo de trabalho que envolve as melhores universidades do país, então a USP, a Federal do Rio Grande do Sul, Federal de São Paulo, Federal de Pelotas, Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Então, a gente tem um projeto de larga escala, a gente está recrutando, né, dentro desse grande estudo, a maior amostra de indivíduos com e sem TDAH da América Latina. Então, dentro do nosso protocolo, a gente incluiu uma avaliação um pouquinho mais completa em relação a TDAH e dor, né? Então, as próximas etapas incluem estudar se essa relação pode ser modulada por outras questões, né, como comorbidades psiquiátricas ou outras comorbidades de saúde, e se tem variáveis do ambiente, né, que também podem modular essa relação, para a gente continuar esse mapeamento mais fino, que vai ser muito informativo para esses estudos a posteriori que vão tentar encontrar melhores estratégias de tratamento.